Fala aí galera, eu sou o Tei. Será que temos um novo meta? E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder conversar mais uma vez com vocês sobre o formato Genesis, né? O formato alternativo oficial da Konami. E que, se você não tá ligado, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Basicamente, ao invés de ter uma banlist, nós temos um esquema de pontuação. Você tem 100 pontos para gastar nas cartas que você vai usar no deck. Na teoria, você não tem cartas banidas, então não tem banlist. Mas na prática, você tem todo um sistema de limitação através da pontuação das cartas, que limita muito o teu deck build e faz com que, teoricamente, nós tenhamos uma jogabilidade diferente aqui do que nós temos no formato tradicional, até porque aqui no Genesis não tem Link e nem pêndulo, né? Dito isso, a gente vai tentar acompanhar um pouquinho sobre os desdobramentos do novo formato, porque a Konami lançou uma banlist, né? Ou seja, um novo ajuste de pontuação, e aí, por aqui, a gente teve decks saindo do meta e por causa disso alguns decks entrando, né? Você já me ouviu falando sobre o ajuste de pontuação e o Vanquish, que era o principal deck, acabou saindo do formato, né? Pelo menos do nível alto competitivo. E tanto nos Invitational, né, que teve nos YCS torneios do formato alternativo do Genesis, quanto também na ranqueada do DB, o Vanquish sim é um dos decks que dominava, mas não era o único. A gente tinha o crescimento já de alguns decks como vertente de rank 3, né, principalmente focado no Radiance Typhon, e o Radiance Typhon já vinha crescendo antes, pelo menos dentro do DB, com um alto nível de uso, né, dessa engine, e além, claro, do Vanquish e dos decks que você já é acostumado a ver performando bem no Genesis até aqui. Teve um ajuste de pontuação, e agora? O que aconteceu com o formato? Então hoje a gente vai acompanhar porque teve um torneio do Fafa, e nesse torneio nós tivemos o seguinte. Bom, então aqui na tela nós temos o segundo torneio do Fafa, né? Ele já tinha feito um lá no começo do formato, e eu deixo esse vídeo aqui em cima, que eu cheguei a comentar sobre os primeiros resultados desse torneio aí do Fafa. E agora nós tivemos um novo torneio que o Fafa fez, onde teve 167 jogadores. E aí tem essa premiação aproximada aqui, né? $250 de premiação aí pra galera. Algumas propriedades, né? Esse torneio é um pouco esquisito, não dá muito pra levar em consideração, como se a gente tivesse comentando os acontecimentos da Road of the King, porque foram 8 rounds do suíço e aí cut pra top 8, só que era melhor de um. Tanto que a decklist da galera não tem side deck, tá? Então você tinha que... E aí acaba que é um esquema totalmente diferente de um torneio. Não é um deck que você faz e que o que tá descoberto você cobre no side deck, né? Inclusive com potenciais techs que você gasta para ter, como Retaliate em si e /ou Flaw em si, por exemplo. Então aqui não é o caso, porque você não vai usar essas cartas no main deck. Então você tem que, teoricamente, ter um deck que é melhor de maneira genérica, sabendo que muito provavelmente você não vai tomar coisas específicas. Coisa que não vai acontecer no torneio que você jogar, não vai acontecer no ICS Invitational, não vai acontecer na tua local, não vai acontecer no DB. Porque você tá sujeito a tomar o side deck. Nesse torneio, teoricamente, quem iria performar melhor eram os decks que tivessem as engines mais versáteis, tá? Então, só pra gente saber que esse torneio, ele é um ponto fora da curva, e aí a gente tem que levar isso em consideração, porque sem side deck muda toda a tônica do que acontece. Que inclusive teve um YCS aí no Japão de 5 mil pessoas, e toda vez que rola um torneio desse, né, o YCS deles lá é sempre melhor de um, que eu acho uma bizarrice inacreditável. Mesmo assim o Malice ganhou, né? Mas enfim, dito isso, vamos dar uma olhada nos decks que fizeram resultado aqui, porque eu vou trocar essa tela pra gente ir pra Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Aqui vai ser melhor da gente visualizar. Seguinte, então, mano, nesse torneio do Fafa, né, o Fafa Genesis Open 2, nós tivemos simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decks diferentes dentro do top 8, que, assim, convenhamos, é mais ou menos isso que a gente espera de um torneio como esse, né? E mesmo dentro dos Invitational, por mais que a gente diga que o Vanquish era um deck muito bom e dominante e tal, ele não era dominante a ponto de ter um monte de gente usando. Afinal de contas, é um formato alternativo que por enquanto ainda é muito visto como sendo uma espécie de um bagulho for fun, de você querer botar pra jogo coisas que teoricamente você não consegue pôr pra jogo no formato alternativo, né? Mas é claro que em qualquer formato existe um meta, que se tivesse um torneio ICS valendo, em que a galera fosse jogar valendo mesmo competitivo, a gente ia ter sim os decks que se sobressaem em detrimento dos outros. Mas assim, eu ponho minha mão no fogo pra dizer que, independente disso, nesse torneio, por exemplo, que é um torneio valendo dinheiro, se o Vanquish ainda fosse um deck como ele era, ele ainda
teria topado aqui. Então, a restrição de pontuação que a Konami deu no Vanquish foi bom. Ele ainda é um deck útil, usável, mas agora você não consegue usar as techs nele. Você tem que mesclar e mudar completamente a forma com que o teu deck build é feito. Então, a Konami foi eficiente. E aí, só como engine, ele não é tão competente a ponto de, por exemplo, não vir para um torneio como esse, porque talvez overall com engine, sem um ajuste de pontuação, ele ganhasse esse torneio porque ele é um deck muito bom. Mas agora, sem as tech cards, ter que gastar tudo nele, e a engine não ser completa, porque com o Raisin custando 11, o Jalon custando 11 e a Holy custando 33, só dá pra usar 3 Raisin, 3 Jalon e uma Holy. Ou 2 Raisin, 2 Jalon e uma Holy, eu acho, e 2 Holy, eu acho que dá pra fazer isso. Não, na verdade é 2 Raisin, 1 Jalon e 2 Holy. Isso dá pra fazer, por exemplo. Então, o deck build fica muito mais frágil, né? Enfim, o que aconteceu de fato, então? Eu coloquei na thumb o Aleister porque o cara que ganhou esse torneio, a gente consegue ver aqui que ele tá com o Invoked Magistra da Dracoteio, tá? Lembrando que ainda não existe a Spoon, esqueci o nome dela, Spenta, né? A Spenta Magistus ainda no TCG, por isso que ela não é usada aqui, mas o cara foi lá e colocou o Dracoteio ganhando esse torneio aqui, tá? O Dracoteio é um deck interessante porque... E aí, de novo, leva em consideração como que é o formato desse torneio em específico, tá? Que é um torneio que não tem side deck, por exemplo. A engine do Dracoteio, ela é muito boa, então faz sentido que ele performe bem. Porque apesar de ter, sim, restrições, como, por exemplo, o teu Altalion custa 20, a Faimena custa 20, o Keto custa 10 e o Mululu custa 5. Então, a gente gasta toda a pontuação só na engine. O Altalion é uma carta muito boa que eu quero fazer vários Altalion para minhas fusões Dracoteio se pagarem de fato. Mas, com esse esquema de pontuação, eu só posso usar um Altalion, porque eu quero meter mais pontos nas outras cartas. Esse cara aqui, ele escolheu usar 3 Faimenas e só um Keto. Então é como se o Keto dele tivesse limitado. Eu acho, quando eu fui tentar montar o meu deck, eu achei melhor usar 2 Faimena e 3 Keto Dracoteio. Eu achei melhor, porque o Keto é melhor... dá pra dizer que o Keto é melhor em segundo, mas em segundo a Faimena Hard Draw também te ajuda a fundir, é hand trap, então tem as suas questões, tá? Mas por causa disso, ele acabou completando o deck com outras coisas. O Mululu custa 5 pontos, né? Então ele usou aqui. E aí ele acabou... Olha, ele usa 3 Pan e 3 Urgula, né? Que faz a tua Faimena ficar muito melhor indo segundo, por exemplo. As tuas fusões de Dracoteio ficam muito melhor indo segundo porque quebram mesa, né? É um dos motivos pelo qual, nesse tipo de torneio melhor de um, esse deck é muito bom. Muito bom. E aí ele usou esse Magistus Aleister aqui, tá? O que é interessante. Lembrando, aqui não tem Artemis, então não tem link. Então não tem como fazer Artemis e buscar ele. A proposta não é essa, a proposta é comprar ele. E aí quando você funde ele no Altalion, o Altalion pega ele de volta do cemitério pra mão. E quando ele tá na mão, ele triga e se invoca. E no campo ele faz fusão e ele é tratado como Aleister. Então você pode fazer as fusões de Invoked ou a fusão de Magistus, o que é bem interessante. Além do próprio Aleister e o Magical Meltdown, né? O que restringe algumas coisas que o oponente pode fazer, porque a fusão que entra com o Meltdown no campo não pode ser respondida. Então, se você faz um Gulamel, você desmonta a mesa do cara com o Meltdown ativado, sabe? Porque o Meltdown é ativado, você funde Dracoteio no Gulamel. Aí, como tá dentro da janela de summon do Gulamel, o cara não pode responder. Então, se você faz uma fusão, sei lá, mano, com o Pan e o Gulamel, você mata 2 do cara. E aí você vai quebrando com o engine. Interessante a ideia do amigo aqui, tá? E o Aleister Normal Summon pega o Invocation, que ele também tá usando, que pode fundir da mão se você fizer uma fusão genérica, ou banir do cemitério se você fizer uma fusão de Aleister, o que dá uma camada a mais. Eu não acho que esse deck é muito bom pra eu jogar na ranqueada, por exemplo, mas num esquema de melhor de um, onde a engine é quem tem que tancar, eu acho interessante. Tanto que o deck dele é full engine e não tem Tech Card, tá? Mas se você toma um Non-Fusion Aérea, um Retaliating Siege, cartas como essa, mais focada pra fuder o teu deck, aí sim, esse deck acaba se enfraquecendo mais e por isso que o Dracoteio não é dominante no jogo. O Dracoteio é bom o suficiente aqui no jogo, mas eu acho que o Dracoteio talvez seja o principal ponto de discussão desse formato do Gênesis. Não só o Dracoteio, mas eu acho que o Radiance Typhon também. Por quê? O Dracoteio, ele é meta no TCG. O Vanquish era meta no TCG. Quando o Gênesis lançou, o Vanquish já tinha tomado lixo no TCG, já não era meta. Mas era um deck que estava vívido, como campeão mundial do TCG até então. Então, era esquisito que o Vanquish fosse um deck que pudesse ser o melhor deck do Gênesis, porque
estavam jogando com ele no avançado. E uma das ideias, penso eu, de ter um formato alternativo é que você jogue, tenha a gameplay diferente, a forma de buildar diferente, mas os arquétipos que estão no jogo também sejam diferentes. Por causa disso, eu acho que o Dracoteiro talvez seja uma das maiores anomalias que estão acontecendo nesse momento, porque mesmo com esse ajuste de pontuação, eu acho que ele é um deck digno de existir, mas como ele é um deck meta no TCG hoje, talvez seja viável tirar ele do jogo. O que é que vocês acham? Vocês acham que o Dracoteiro, por ser um deck que é meta no TCG, ele tem que ser jogável também no Genesis, mesmo com a engine capada? Ou ele tem que ser mais capado? Tipo, colocar Faimena custando 30, o Keto subindo pra 20, sabe? Uns bagulho absurdo desse. Pra fazer os caras pararem de usar o Dracoteio como um deck. E se for usar, usa no Dash pra esses bichinhos aqui, ó, que setam o Karhu. E tá tudo bem fazer um Gulamel e tal, mas nada mais do que isso. Como um deck, ele deve sair do jogo porque ele é meta no TCG. Se a proposta for ter decks, jogabilidade e arquétipos diferentes, como sendo dominante no Genesis, talvez o Dracoteio precise perecer por causa disso. Mas particularmente eu acho que o Dracoteio é um deck que a dinâmica dele ainda é boa pro Genesis, tá? Do jeito que tá aqui. Dito isso, eu quero tua opinião. O deck que foi o segundo colocado foi o deck de Onomate, tá? O Loshka, que é um jogador que grinda bastante no DB e que tem muitos jogos dele lá no meu canal de jogos comentados no DB. Ele jogou com esse deck aqui, usando a engine de Radiance Typhon. Como eu comentei no vídeo de ontem com vocês, né, o Typhon é a engine soberana no jogo, porque ela te dá uma engrenagem de draw, ela pega a carta que mata back row e é special summon de graça de nível 3. Como não existe link, isso não progride tanto, mas o que ele pode fazer? Ele pode dar uma negação genérica, tipo um Totem Bird da vida, então assim, é uma engine versátil, apesar de grande, tá? 6 monstros, 7 spell e traps aqui é bastante, mas se a engine paralela é pequena também e tem como fazer ponte, aí essa engine fica quebrada, que é o que acontece nesse deck. Eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês que tem como o Typhoon virar em full combo de Utopia. E aí, por que isso existe? Por causa do Goblin Biker Bigabonga. Você junta essa jogadinha de rank 3 aqui, que de novo, tem toda a questão de versatilidade, de drop power e de pegar a carta anti-back row, em uma engine que vira o teu full combo. É muito desequilibrado ter isso fora do próprio deck, sabe? É um dos motivos pelo qual eu acho que o Typhoon deveria ter sido hitado. E eu disse isso no meu vídeo de palpite de banlist, tá? Tanto o Gabonga, que tem que ser mexido, que é ponte, porque os outros Exceeds que são ponte também foram mexidos com 33 pontos, e eu acho que o Gabonga tem que ser mexido, se não com 33, com 20 pontos, mas ele tem que ser mexido, e a engine de Typhoon não pode ser livre, tá? Pelo menos a Vision aqui tem que custar cartas, e o deck de Typhoon mas aí se mexer na Vision, você vai ter isso aqui e a Chant, beleza, mas se o Gabonga custa caro, e a Vision que compra carta não custa tanto, você vai ter a engine que pega o místico e faz extensores. Isso pro Genesis hoje pode ser ok, mas tem que ter algo acontecendo nessa mecânica, tá? Mas enfim, é um deck muito bom, esse do Ulyoska, tá? Do Utopia, que conseguiu adaptar pra poder ter a engine de Typhoon, que tem toda essa versatilidade que eu falei, tem espaço de Zatec, porque o Typhoon é de graça, e o Onomate não foi mexido quanto eu acho que deveria, só 7 pontos no Dododo Warrior eu acho pouco, acho que deveria ter mais alguma coisa no Goblin ou no Onomatokage, tá? Porque eu acho que ele é um deck bom demais pra poder usar essas cartas aqui, que são cartas que deveriam ser usadas por decks mais pé no chão e não esse deck, enfim, mas tá aqui o deck dele, mano, é um deck forte e o Loshka é um jogador muito bom, então esse é o deck de Typhoon Goblin que o cara usou. O terceiro colocado foi um Typhoon puro, então eu não vou nem me estender tanto, mas o Typhoon puro com Runic, na verdade, né, é um deck que pode usar uma carta que a Konami tirou da lista e eu não gosto, assim, eu acho que eu até falei que ok quando eu comentei ela na banlist, mas é o tipo de carta que, eu entendo que a Konami quer colocar algumas cartas que pra dizer que, olha só, o Genesis é isso, é poder usar cartas banidas que você não pode usar em outros formatos. É um do carro-chefe de divulgação desse formato. O Pot of Greed é o principal deles, que você pode usar o Pot of Greed, 3 deles inclusive. Mas o Mirage Nightmare ele tava custando 10 e tiraram ele da lista. O único deck que de fato ele é muito bom é no Runic, né? Ou o deck que compra em hand trap demais e tal, mas eu acho que o único deck que ele é muito bom é no Runic, porque se você compra essa carta, deixa você comprar até ter 4 cartas na mão. E se você compra cartas atrasado, vai ser hand trap? Acho meio difícil ser um deck que tem tantas hand traps assim, mas se você compra spells Runic por causa da Fountain, você pode ativar no turno do oponente. Aí é tranquilo, entendeu? Você pode comprar o chip, pega a defesa que você quer, e as Quicks tem toda a interação com as cartas Typhoon, pra poder trigar eles, então acho que, de novo, é uma combinação que, sinceramente, o deck nem é roubado, mas o Mirage Nightmare, o Pot of Greed, essa engine toda gratuita,
eu acho que não deveria rolar não, tá? Então, assim, acho que a próxima grande coisa que o Konami tem que fazer é mexer na engine Typhoon. Runic também? Acho que não, porque o Runic aqui, ele é só, como não pode fazer Special Summon de monstros, o Runic é exclusivamente carta de utilidade, né? Ou seja, o Tip busca, o Slumber previne morte, isso não é nada demais, o Flash mata monstro, o Freeze nega e o Destruct mata Spell Trap. São todos efeitos bons, sabe? Enquanto a Fountain compra cartas. Isso, como ele não pode fazer Special Summon e te ajudar a fazer spam, eu acho que tá tranquilo. O problema tá aqui, ó, essa engine, ela tem que ser mexida. Eu falei até que deveria mexer no Vision, mas eu acho que tem que mexer no Vision e em outra carta, ou outras cartas, tá? Além de mexer na parte de Goblin lá do Gabonga. Então acho que esse deck aqui vai ser o... Só por outro lado, como eu comentei no deck de Dracoteio, se o Dracoteio, por ser meta no TCG, ele não pode existir no Gênesis, se você acha que isso é válido ou não, ou se tudo bem o Dracoteio ficar do jeito que tá, o Typhoon, ele mostra o extremo contrário, porque ele mostra que é um deck que não tem a menor chance no avançado, mas no Gênesis ele é muito bom. Como no avançado ele não tem chance de jogar, entendeu? E é um deck novo do Doom of Dimensions. Então eu acho que tem essas questões que pra Konami tem que ser levado em consideração. Pra você, eu não sei, deixa nos comentários. Próximo deck aqui que chegou no top 4 foi o deck de Odion. Esse deck ele teve um reajuste de ponto, né? Mas foi exclusivamente dentro do campo, e dá pra dizer que o Strava também foi um hit nesse deck, né? Porque meio que ele usa, que ele tem que usar. Então, o Strava aqui, ó, são 30 pontos que você gasta e a Field Spell 15. Então, 45 pontos em Engine, teoricamente, que você tem que usar. Achei que eles iam... se bem que, sei lá, eu achei que talvez o campo fosse pra 10, algo assim. Mas fora isso, acho que tranquilo deixar esse deck do jeito que ele é. E tá aqui, é o deck de ódio, um deck de controle. E outra coisa também interessante pro deck de Mystical é que ele tem na engine, né, de Typhoon, se você usa no deck puro, ou se você usa como tech, como engine secundário no deck de Utopia, por exemplo, ou no deck de Goblin, é que você tem carta que alta back row no main deck. E nesse tipo de torneio que não tem side, isso vale ouro. Porque o Typhoon, os Radiance Typhoon, a Spell Quick, elas pegam o Mystical do cemitério também. Então você pode ativar a carta que pega o Mystical, que ativa na trap do oponente desse deck, por exemplo. E no outro turno você pega de novo o Mystical e você ativa de novo em outro back row que tá te atrapalhando. Então é uma engine muito segura. E pra esse tipo de torneio, acho que ninguém vai focar em ter cartas anti-back row. Talvez valha a pena, vai. E aí o Typhoon acaba sendo absurdo nesse tipo de torneio, sabe? Porque ele tem como buscar a carta que mata back row. Mas nesse tipo de torneio, em que não tem side deck, então o rate pra back row é baixo. Então eu acho que um deck desse faz sentido ele conseguir um certo tipo de relevância em um torneio como esse. E o cara ainda conseguiu meter 3 Draw, 3 Veiley, 3 Ogre, 2 Nibiru e toda a engine de Typhoon. Middle Ceiling pra matar cartas, né? Então, tá aí. É um deck também interessante. E que também tem um nível de relevância no TCG, mas não tanto. Mas tem. Não tanto como o Dracoteio, mas tem relevância no TCG, tá? Indo pro top 8, nós temos aqui um Generator, que esse cara, sinceramente, ele meteu um Generator Necroz aqui. Eu não entendi legal o porquê, mas eu acho que o Necroz nada mais é do que uma engine de fazer um summon de um bicho que invoca alguém do deck, que deixa alguma coisa pra trás e te ajuda a fazer algum rank 4, como por exemplo o Stealth Kraken aqui, que é um bicho muito bom. O Stealth Kraken é muito maneiro. Então normal summon do Avenge traz a Emilia, que pode pegar um Brownak da vida. O Brownak pega o Catastro, ele nem faz ritual, mas o Brownak pega o Catastro. O Catastro, quando você descarta ele invoca um Necroz do cemitério. Então se você faz normal summon Avenge, que traz a Emilia pega o Brownak, e aí você faz um Exceed, detacha o material e vai pro cemitério, o Necroz, você vai poder dar o Brownak pegar o Catastro reviver o Necroz que você descartou, e você tem mais um nível 4 do lado, que deixa você fazer, se você tiver uma jogada que tem Lopt, que tem alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer outro Exceed 4, ou no outro turno, não sei, fica de follow-up pra depois. Então eu acho que ele só usou pra isso, tá? De resto, o Generator já é um deck que, graças a Deus, não pode mais usar o Calamity. Então, o melhor deck de Calamity não pode mais fazer Calamity. Isso é interessante. O cara se virou e colocou esse Necroz e esse ritual aí. Tudo bem. Ele usa o Cold Ignista, né? Que é um rank 4 que deixa você fazer um ritual. E aí ele busca esse outro bichinho de alguma forma, né? Eu não tô ligado como funciona, também não importa tanto. Mas enfim. Ele usa a Miko, porque a Miko, ela pode ser feita com o dinossauro. Ele usa o dinossauro? Cadê? Ele não usa a engine de Oviraptor, né? E de Joaquim Megalo. Eu não sei nem como é que ele faz a Miko, então, pra falar a verdade. Mas, enfim, de algum jeito ele faz a Miko. Essa menina é Thunder? Não.
É, eu não sei como que ele faz Amico, mas Amico pode pegar esse World Cálice aqui, ó, que nega efeito, né, de monstro invocado do extra deck. Enfim, é um Generator que faz a jogada de rank 9, tirou o Calamity da equação, colocando o Dino pra 1, colocando o Monstrosity pra 1. Basicamente eles fizeram o que eu queria, só que eu tinha citado que eu queria que esses hits fossem na end, né, tipo no Lopt e no Boss Stage, mas não, eles colocaram nas cartas que fazem jogada de nível 9, que é o Monstrosity e o Dinossauro, e eu gostei pra caramba, tá? Além desse bicho que dá Hand Loop e esse bichinho também, que era um excelente plano B pra deck de Calamity. Então, isso aqui diz que ele continua sendo um deck decente, mas que não é um deck que vai jogar fazendo Calamity, porque sim, tá? Então, pelo menos isso aqui mostra que tá, tem relevância, dá pra jogar com ele ainda, apesar de eu achar um deck bem do mais ou menos, mas que pelo menos o Calamity não é mais um ponto aqui, né? E aí, mano, talvez o principal deck é do meu mano João, que é o inscrito aqui do canal, que comenta direto, que até disse lá em algum vídeo que eu postei que tava um pouco desiludido, né, com o Gênesis, porque a euforia inicial passou, porque ele tava sentindo que ainda tava tendo questão de quem começava ganhava. Enfim, mas ele jogou esse torneio do Farfa também e fez top 8 com deck de Typhoon Goblin, tá? Eu acho que eu já tinha notado, é claro, olhando a ranqueada do DB, que tava tendo um aumento de engine de Typhoon e de Goblin Bikers. Eu comentei isso em alguns vídeos e eu acho que isso não era tanto pauta, você tinha que estar jogando no DB ou acompanhando o DB pra poder saber disso, mas o cara que é o público médio do Gênesis, assim, eu acho que não tava ligado nisso, sabe? E o João, como tava jogando, ele até comentou em alguns vídeos que tinha sentido, né, esse aumento do deck de Goblin e que talvez fosse um deck que precisasse tomar alguma coisa na banlist. Então, ele pegou essa engine de Goblin e meteu com Typhoon, porque, de novo, o Typhoon faz rank 3, que vira o Exceed do Goblin, que pega a engine de Goblin Bikers, e aí você tá jogando, beleza? E aí ele tá usando um deck bem genérico pra tirar cartas do oponente, né? Não é um deck Going Second, é óbvio, mas é um deck que aumentou a quantidade de cartas, né? 45, porque ele tem pontes, então quando você tem ponte você pode aumentar um pouco mais. Isso também é ponte, né? Pra poder fazer a jogada de Goblin, que não gasta normal, o que é completamente absurdo. E aí, por ter algumas cartas que você não quer comprar, que são essas duas aqui, ele aumentou a quantidade de cartas no deck, eu suponho, colocando 45 por causa disso, né? Porque a engine de Fortress aqui, ó, dos Exceeds, pede que você use essas cartas, e aí tem uma trap que é um alvo extra do Doug, né? Do deck de Goblin Bikers. 2 místicos que ele tá usando no deck, beleza. E ele tá usando essa carta que eu não conheço. Ghost Fair Eufobia. Uma vez por turno você pode revelar um vento na tua mão, até o fim do próximo... Monstro com nível maior, monstro revelado não pode... Caralho, que porra é essa? Uma vez por turno, você pode revelar um Wind monstro na sua mão. Custo. Até o fim do turno do oponente... Não. Until the end of your opponent's next main phase 1. Até o fim da main phase 1 do oponente, monstros com o nível maior que o monstro revelado não podem ativar os seus efeitos. Maior. Então você vai tender a revelar monstro de vento de nível 3. Tipo esses aqui. Né? E como a engine não gasta normal summon... Você pode baixar, tipo, um Eldan que pega, por special, né, que pega um Swain. Aí dá normal summon dessa menina se você comprou. Aí o efeito dela mostra o Swain. Beleza, aí o oponente não vai poder ativar efeito de monstros no campo que tenha nível maior que 3. Então você acaba tendo uma Floodgate no teu deck, né, um pseudo Floodgate. Que arrombado, hein? Que arrombado. Mas enfim, e aí as cartas que são de graça, que é Versatis, eu gosto dessa spell, tá? Essa spell, ela pula próxima da draw phase, mas é uma spell quick, que é descarte pra Vision, né, também. E ela mata escolhe um face-up monstro no campo, e você destrói ele. Tem poucas cartas que fazem isso, né? O drawback é que ela pula próxima da draw phase, mas é uma carta que eu acho bem interessante. Tem descarte aqui pra Vision, tem ainda como usar as principais não, né? Mas 2 techs bombas, que é o Draw e o Nibiru, e de resto é deck de Exceed de Goblin aí. Que os Goblins podem ser usados pra tentar quebrar a mesa, porque eles entram detachando material de Exceed, e no Gênesis tem bastante Exceed. Acho que muito mais Exceed no formato do que Synchros, né? Então os Exceeds dominam o formato de Gênesis e o Synchro a gente não vê tanto. Então o Goblin acaba tendo esse boost a mais, né? Interessante. Tá aí o deck do João. Por fim, mano, tem um Mikanko Goblin que esse mano usou aqui. Esse vídeo tá demorando mais do que eu queria que demorasse, tá? Mas tem um Mikanko Goblin aqui que o nosso mano tá usando. Terrotop, que aumentaram de pontos, graças a Deus, tá? Eu acho que ele tava de graça antes, então acho que é uma carta passível sim de tomar hits. De novo, esse desgraçado tem que ser irritado. A engine de Typhoon tem que ser irritada. Isso tem que acontecer, tá?
no próximo ajuste. Mas enfim, ele usa uma mini engine de Mikanko, ele nem usa a Mikanko Ritual, porque a Ritual que revela e busca, ela custa 33 pontos. Então ela é muito cara. Mas ele usa o Arrival, que é a Spell de Goblin que custa 33. Eu entendo que a Spell de Goblin custa 33, mas o Exceed, que é mais fácil de acessar, também tem que custar 33, tá? Ou 20 pelo menos. Enfim, então tá aí as cartas que o nosso mano usa. De Mikanko ele usa o Arabesque, que é um excelente board breaker. É interessante, né? Porque ele usa o Arabesque mais aqui, eu suponho, pra tentar quebrar a mesa dos amigos, né? Você tem uma win condition esquisita, que é matar os bichos do oponente, dando ataque pra eles e batendo e dando dano com as Mikankos. E o Arabesque é um board breaker bom nesse sentido, né? Porque você dá o Arabesque equipando do monstro do oponente, efeito do Arabesque, volta o bicho do oponente pra mão e invoca a tua Mikanko do deck. Você traz a vermelha. Aí a vermelha dá efeito e pega um outro equipamento. E elas são nível 3, então elas são metade do Goblin Bikers. Então, basicamente, o cara escolheu usar isso que mata, ao invés de usar o Typhoon, que é mais estável, sabe? Essa foi mais ou menos a ideia dele, eu acho, tá? Então, é um deck mais forte, mas eu acho menos genérico assim, menos sólido, porém os caras devem ficar em parafuso quando vê essa merda acontecendo, esse deck jogando, né? Muito esquisito, não sabe como interagir e tal, então é basicamente isso. E o último deck é o deck do Super Quantum. Eu coloquei o Super Quantum na thumb, obviamente com completo clickbait, ele não é o novo meta, mas é um deck excelente de se usar no Genesis, tá? E é todo de graça. E é deck difícil, por mais que seja um deck só que você lança esse Grit Magnus aqui, que é um boyzão, Towers, mas ele é um deck que faz tanta coisa, mano, eu acho muito irado esse deck de Super Quantum, e eu acho até um desperdício a gente ter que jogar com ele pra poder fazer esse cara. Acho que é a melhor forma mesmo, porque é um bicho grandão, que é muito difícil de tirar, um bicho que, enquanto ele tem um monte de material, que é a proposta desse deck, o oponente não pode adicionar cartas, ele é tipo um Noah que volta a carta do cara sem dar alvo, e se ele morre, ele revive 3 Exceed, então ele é bonzão mesmo. Mas ainda assim, sei lá, eu acho esse deck é muito, muito maneiro. O cara lançou os Herald, né, no caso o Orange pra descartar fada e o verde também pra descartar fada. Nós buscamos essa fada do deck durante o combo, porque esse cara vai pro cemitério, ele também é fada, ele pega essa mina aqui do deck. Essa também é fada, não, essa é zumbi de trevas. Esse cabo é zumbi também. Eu acho que a única fada que a gente tem são esses aqui, ó. Esse cabo é o quê? Ele é Psyche. Então é só o Quantum branco, as Ishizos e a Ziva que ele tá usando, né? A Iva pega nível 2 ou menor Light Fair. Ela pega esse e pega esse, interessante. Então a Iva, se ela for pro cemitério, ela busca esse cara, ó. Só que tem que ter outras fadas pra Iva banir e poder buscar, né? Então, interessante a escolha, mas tá aí. E aí ele escolheu usar isso de Hand Trap, excelência de Hand Trap. Engraçado esse lance, eu não consigo nem pensar exatamente no que ele tá pensando de ter colocado esse lance aqui, mas tá aí. Combo não tem e qual deck que ele tava esperando pegar que o lance é incrivelmente bom? Sou tão burro que eu não consigo nem lembrar disso, tá? Mas enfim, Fua teve que pagar, Draw teve que pagar, Inibir teve que pagar e deu. Por quê? Porque a engine não tem custo. A engine inteira do Quantum não tem custo. O ponto dele foi todo nessas Hand Traps, na Iva e no Mudora, que deixam essa Hand Trap que é gratuita, boa. Mas pra essa Hand Trap gratuita ser boa, você tem que gastar ponto nas cartas que são bons descarte pra ela, caso o teu deck não seja deck de fada, como é o caso aqui. Mas tá aí o deck de Quantum do nosso amigo, que foi o outro top 8. Então, é mais ou menos essas as impressões que nós temos no momento do formato do Genesis. Lembrando, de novo, esse é um formato paralelo, alternativo, o Genesis já é um formato alternativo, e esse torneio foi um torneio alternativo do formato paralelo. Então, os melhores decks não são esses, mas esses são os decks bem interessantes quando é melhor de um. Tá ligado? Mas eu queria mostrar esse daqui e conversar um pouco sobre o formato com vocês. É basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau!